Olá, seja bem-vindo ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério, inscreva-se neste canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versos de 1 a 6. Compartilhe os vídeos em suas redes sociais, ajude a divulgar a doutrina de Deus, que ensina corretamente aos filhos de Deus. Como voltar ao caminho divino com menos dor e menos sofrimento. Hoje apresentarei mais um boletim que está sendo lido nos núcleos divinistas, nas orações em conjuntos. Faremos alguns comentários sobre o boletim e daremos sequência à leitura do mesmo. Hoje estamos vivendo o que foi profetizado em Romanos, capítulos 1, versículos de 22 a 32, porque os filhos de Deus preferiram ficar com a besta apocalíptica que surgiu na cidade dos 7 montes, que é Roma, e com o falso profeta, o clero mais está saído dela, que é o protestantismo, que de Bíblia das mãos blasfemos contra os dons de Deus. Vamos à leitura do boletim. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Vamos à leitura do boletim. Qual a diferença existente entre Deus, sua justiça, os seus sagrados e impolutos mandamentos e os malditos e emporcalhados amores dos sexos invertidos e das famílias em destruições e dos droguismos escabrosos, os já grandes produtores de suicídio, sem contar com os mais hediondos crimes, cujo eles nem os irracionais fariam? Imundos religiosismos clericais e não clericais vivem de espeluncar legiões de analfabetos sobre Deus, sua justiça e seus 10 mandamentos, à custa de acharem que o amor liquida com os 10 mandamentos de Deus, o que quer dizer que Deus e sua impoluta justiça abriram falência. Qualquer filho de Deus, não muito analfabeto, pode saber direito e de fato que nenhum dos 10 mandamentos irá perder sua divina importância, enquanto o amor terá sempre fartos caminhos malditos a trilhar, porque a hipocrisia dos clericalismos e não clericalismos nunca deixará de funcionar. Por causa dos hipocritismos religiosistas que viriam, como de fato vieram, é que Jesus e o Apocalipse profetizaram, para antes de findar o 2º milênio, o dilúvio que reduzirá os viventes a 1/3. Vide Mateus capítulos 24 e 25 e o Apocalipse capítulos 17 a 21. Aprenda agora o que Deus entregou por Moisés, os profetas, Jesus e a Bíblia inteira, e que os imundos clericalismos de tudo fizeram para traiçoar, pecando e obrigando a pecar, a criar o dilúvio que virá antes do findar do 2º milênio, reduzindo viventes a 1/3. Insultar a Deus, sua justiça e seus 10 mandamentos deveria ficar sem punição? Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, ou batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos ou simulações ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos e das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres ou religiosos profissionais adulterando tudo, impondo aparências de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns, e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do Verbo exemplar, ou Messias, e um novo Pentecoste, ou derrama de dons para toda a carne. Aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o 2º milênio,
terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. Os 10 mandamentos, o código de conduta para mundos e humanidades, o programa divino para todo filho de Deus. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. O verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último ceitil. Como Jesus tratou os padres, ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Adentrem agora ao conhecimento do santo mediunismo, mas através de Deus, por meio da Bíblia, e não de quaisquer outras fontes, de encarnados ou desencarnados, e o façam pensando na lei de Deus, porque o fator fundamental para o uso correto é a limpeza de consciência. Vamos ao cronograma de implantação da doutrina de Deus que Jesus veio deixar viva e funcionando a partir do Pentecostes. Foi por fases ou tempo. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico todo revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado, e assim desejou. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números capítulo 11, versículo 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías capítulo 44, versículo 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonho, e vossos jovens terão visões. Joel capítulo 2, versículo 28. Terceiro tempo, João Batista e Jesus, durante a encarnação, prepara o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que foram dignos da ressurreição serão como os anjos dos céus. Mateus capítulo 22, versículo 30. Estes sinais seguirão aos que crerem: expulsarão demônios, falarão novas línguas, manusearão serpente, bebendo potágio mortífera não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos capítulo 16, versículo 17. Quarto tempo, depois de tudo preparar, durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com as arrogues de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe bem o que aconteceu. Para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, ou espírito ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, para quantos estiverem longe, quantos o Senhor assim quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outra a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outras línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito,
Mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também a Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Hebreus capítulo 2, versículo 4. Antigamente, em Israel, ainda alguém consultar a Deus dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas capítulo 12, versículo 10. Reconheçam que Deus tudo fez para encher a humanidade de grandes dotados de dons mediúnicos, profetas, videntes e outras muitas graças mediúnicas, verdadeiros ministros de Deus ou santos intermediários, servindo de graça os seus filhos. Mas, desgraçadamente, os padres judeus e os saídos de Roma, que é a Igreja Católica, os previstos no capítulo 13 do Apocalipse, tudo atraiçoaram ou corromperam, pecando e obrigando a pecar. Criar o dilúvio, a expulsão dos cabritos, como bem anuncia Mateus, capítulo 24 e 25, e o Apocalipse, capítulos de 17 a 21. Qual o sinal de Deus sobre os pecados? Nenhuma catástrofe punitiva perguntará para a religião dos humanos, porque, na grande maioria, ficaram com os imundos padrequismos, contrariando Deus, sua justiça, seus dons distribuídos a seus filhos, e contra os interrogáveis 10 mandamentos, e contra o gracioso trabalho dos anjos, Espíritos de Deus, os muito bem citados em Mateus 22, versículo 30. Os desencarnados já dignos das sagradas missões, posto que ninguém morre, ninguém é morto ou inútil, como querem os imundos padrequismos, eles e os grandes pecadores. No Apocalipse capítulo 14, versículo de 1 a 6, Deus promete, para antes do dilúvio, a vinda de um anjo poderoso, para vos entregar a Bíblia final de Deus, não de enviados de Deus. E, portanto, Elias já entregou o Evangelho Eterno em orações prodigiosas. Com o livro Evangelho Eterno em Orações Prodigiosas, Deus vos entrega o divinismo, e com ele no mundo cumpre o prometido em Joel, capítulo 2, versículo 28, enchendo os cultos divinistas de farturas de videntes, porque a humanidade vidente é que irá realizar o prometido por Deus em Isaías, capítulo 11, a divina civilização, porque em Deus nada volta atrás. Sendo o livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas a Bíblia final, prometida em Apocalipse 14, versículo de 1 a 6, por Deus é evidente que contenha de sabedoria divina e orações prodigiosas aquilo que não podem ter as montanhas de bibliotecas, metidas a doutrinadoras. O rigor da justiça divina, tal como Jesus de Apocalipse anuncia, provará isso aos que vierem a merecer os ciclos evolutivos, apontado no capítulo 21 do Apocalipse. O texto que sobrar das necessárias punições será divinista, isto é, de Deus, sua justiça, seus dons mediúnicos, seus interrogáveis 10 mandamentos e seus anjos, os espíritos seus mensageiros. Como não mais haverá hipocritismos, certo é que haverá um novo céu e uma nova terra, como está profetizado no Apocalipse, capítulo 21. A verdade, assim no boletim, Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado, em sua última encarnação, como Oswaldo Polidoro. Agradecemos a todos pela participação, por ouvirem, por participarem também, por compartilharem o vídeo. E para encaminhamentos de irmãos desencarnados que estejam na casa, nas residências, porque toda residência o tem. Não existe uma que não tenha irmãos desencarnados. O que diferencia é o comportamento de cada um que vive naquela residência, como pensam, como agem. E o Pai deixou um ensinamento para que possa encaminhar esses irmãos, aqueles que não podem ir aos núcleos divinistas nas orações em conjuntos,
por vários fatores, por não ter na sua cidade ou por estarem muito longe, faça da seguinte forma: pega um copo com água, ponha no quarto, faça a oração a Maria Madalena, que vai estar na descrição do vídeo, para que possa ser encaminhado a esses irmãos, tá? Vamos à leitura da oração a Maria Madalena. Oração a Maria Madalena. Sagrado princípio, Deus, o Pai divino, ori, sustentação, destinação de todos e de todos. O Espírito é a matéria, as leis regentes fundamentais e tudo quanto possa existir. Conheçamos ou não nós, teus filhos lotados na terra. Sabemos nós, Pai divino, que na ordem dos espíritos dos mundos existem os mais e os menos evoluídos, pois, embora sendo uma origem e uma finalidade, para tudo e todos vigora a lei de movimento, evolução e reintegração na tua unidade, ou divindade, sendo esse o sagrado objetivo da existência. Somos conscientes, Pai divino, daqueles verbos teus, comandantes de galáxias, grupo de sistemas planetários, sistemas imundos, aonde filhos teus vivem na carne e fora da carne, movimentam atividades e assim vão desabrochando tuas virtudes divinas, das quais todos são depositários normais. Sabemos, Pai divino, que toda a humanidade planetária tem o seu verbo tutelar, o seu dispenseiro fiel e prudente, o elo de ventre dos teus mais elevados comandos e os escalões imediatos, aqueles que mais perto assistem aos que peregrinam a encarnação e aos reinos espirituais menos elevados. Pai divino, em virtude de tais conhecimentos, inspirado pelo desejo de trabalho fraterno, no seio do acesso à doutrina do caminho, que rogamos força e oportunidades à tua serva Maria Madalena, a fim de que nos possa auxiliar no seio da tua divina justiça, por cima da qual ninguém jamais passará. É a ti, Maria Madalena, imortal exemplo de arrependimentos, de erros cometidos, dedicação ao Verbo encarnado e à tarefa evangeladora e modelo de renúncia aos bens mundanos. Enviamos nosso apelo fraterno para que, no âmbito da lei de Deus, do Cristo exemplar, dos dons do Espírito Santo, coopere na tarefa que nos propusemos, de cada vez mais conhecer a verdade e praticar o bem. Graças a Deus, que Deus pague a todos. Fiquem todos nas bênçãos divinas. Até o próximo boletim na próxima semana. Que Deus pague a todos.